tarde, meus irmãos. Eu me chamo Vitor, eu sou daqui de Niterói, sou casado com uma esposa maravilhosa, que ministrou muito pra gente. E eu gostaria de compartilhar uma mensagem que o Senhor tem ministrado no meu coração nos últimos meses, que tem me edificado bastante. E é sobre oração, e o título é As Orações que Deus Responde. Bom, eu queria introduzir no livro de Lucas, capítulo 11, versículo 1 ao 4. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Ele lhe disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem, e não nos deixe cair em tentação. Amém. Essa oração nós conhecemos como a oração do Pai Nosso, mas durante a minha vida inteira, eu fazia aquela oração, de antes de dormir, 3 vezes, fazer essa oração e se não fosse direito, ter que voltar tudo de novo, eu orar tudo de novo para ver se estava certo. Mas o que o Senhor compartilha comigo, que é esse modelo de oração que nós conhecemos como Pai Nosso, temos que ter um entendimento em cada detalhe que o Senhor está nos ministrando. Você pode ver que ele começa com Pai. Jesus está dizendo para os discípulos dele que Deus é o nosso Pai. Talvez para entendimento daquela época, para a cultura judaica, que era muito comum os sacrifícios a ídolos, que muitas vezes eles se desviaram do caminho. Então eles tinham muito comum esse sacrifício com deuses pagãos e com o próprio Deus de Israel. Mas quando Jesus veio, diz para eles chamar ele de Pai. Isso com certeza gerou um impacto na vida deles. No livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 1, ele fala que aqueles que receberam e creram no seu nome, deram-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Jesus é o caminho, é a verdade, a vida. Nós temos acesso à presença do Pai através do seu sangue. Então, quando nós olhamos para Jesus Cristo, olhamos para a sua obra consumadora, nós entendemos e nós aceitamos essa obra redentora de chamar Deus de Pai. Olha que maravilha. O segundo ponto que Deus me mostrou sobre o reino. Devemos ter o entendimento que o reino de Deus precisa ser estabelecido através das nossas vidas. Quando Jesus fala, venha o teu reino, é para que o reino de Deus esteja estabelecido na nossa vida. E o reino de Deus está dentro de nós. É paz e alegria no Espírito Santo. É uma transformação no nosso espírito. Sermos transformados todos os dias para que os da nossa casa, os nossos amigos, aonde Deus enviar a gente ser um agente de transformação, ser um agente de transformação para o reino dele. Isso foi um impacto também para os discípulos, porque eles queriam o reino terreno. Jesus, o Senhor quer que a gente manda cair fogo aqui na terra? Fogo nesses incrédulos? Jesus fala, você não sabe de que espírito eu sou. Jesus veio primeiramente estabelecer o reino eterno, porque na eternidade exatamente o que nós veremos é paz, alegria no Espírito Santo, é a comunhão com o Pai, e isso veremos eternamente. E às vezes isso não cabe na nossa dimensão. Sabe quanto tempo nós iremos viver aqui nessa terra? Alguns anos, 20, 40, terá filhos, mas e a eternidade? A gente consegue dimensionar na nossa mente o que é a eternidade? Pensa em 100 anos, 1000 anos, 10.000 anos, nós não sabemos o que é isso, e iremos viver eternamente na alegria do Pai, na alegria do Espírito Santo. Gente, isso é transformador. Isso é maravilhoso, gente. Gente, isso é maravilhoso. Dai-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Nessa passagem entendemos que devemos buscar o Senhor diariamente, uma relação com o Senhor, que todos os dias devemos buscar o nosso pão diário. Jesus Cristo é o pão que desceu do céu. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Através da carne que foi moída por nós temos uma vida transformada. Ele é o nosso pão, é Ele que devemos buscar todos os dias. Jesus está falando que você precisa se encher, se preencher, se transformar todos os dias. Não deixe isso de lado. Não deixe isso de lado. E exige exatamente um entendimento. Esse entendimento que é a oração do Pai Nosso, que as nossas orações são respondidas, que nossas orações são eficazes, gente. É exatamente com esse entendimento. Agora, como podemos desfrutar dessa plenitude? Quais são as orações que Deus responde? Qual é o tipo de oração que nós temos que fazer com o entendimento certo para poder todos os dias termos acesso à presença do Pai?
Bom, eu vou compartilhar com vocês alguns tipos de orações que Deus responde. O primeiro tipo de oração é a oração com fé. Olha o que diz o autor de Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Outra vez, no capítulo 10, versículos 19 e 22. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus Cristo. Na velha aliança, eles tinham acesso à presença do Pai, o sumo sacerdote, uma vez por ano, para poder acessar o Santo dos Santos. E hoje podemos ter acesso a essa presença todos os dias. Por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isso é, o seu corpo. Sendo assim, aproximemos com Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé. De fé. É exatamente entender essa obra consumadora do Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, que temos acesso todos os dias à sua presença. Embora muitas das vezes nós deixemos levar pela incredulidade da nossa mente, pelas fortalezas que um dia a gente mesmo construiu, ou palavras de maldição que foi lançada do nosso respeito não precisamos viver nada, que a nossa vida não vale nada, ou que muitas das vezes a gente não pode crescer na vida. Mas quando a gente olha para Cristo Jesus, para a sua obra redentora, nós podemos ter uma vida transformada e todos os dias ter acesso à presença do Pai. O segundo tipo de oração é a oração de acordo com a sua vontade. A oração que Deus ouve é pautada na sua integridade. Devemos ter em mente sempre a vontade de Deus. E isso nós conhecemos através do entendimento e a prática da sua palavra. Olha o que ele diz no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 14. Essa é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. Muitas vezes a gente não sabe que a gente precisa orar. Então a gente ora de acordo com o que achamos que é certo para nós. E muitas das vezes as orações não têm surtir defeito. Não que Deus seja ruim, mas por que Deus daria algo para a gente que possa nos destruir? Quem é pai e mãe sabe muito bem disso. Embora a gente ainda não tenha filhos, nós temos pessoas que aconselhamos. Nós não desejamos de mal nenhum para ninguém, gente. E é assim exatamente que Deus quer, que oremos de acordo com a sua vontade. Da mesma forma que está escrito no livro de Tiago, pedem e não recebem porque pedem mal, para esmojarem os seus próprios prazeres. Aquilo que você possa estar pedindo para o Senhor hoje, com certeza pode destruir se Ele não te deu ainda. Então Ele está esperando você ter maturidade no tempo certo para Ele conquistar, para Ele te dar, e você usufruir. Gente, a palavra de Deus é boa, agradável e perfeita. Se orarmos de acordo com isso, teremos a resposta nessa busca. Olha a vida de Salomão, que é um exemplo maravilhoso disso. Salomão, ele pediu algo para Deus. Ele pediu um coração entendido, um coração sábio para cuidar do próprio povo que Deus havia constituído como rei. E Deus achou isso tão maravilhoso, achou tão graça isso que ele pediu, porque ele disse: visto que esse desejo do seu coração, e não pediu riquezas, bens e honra, nem a morte de seus inimigos, nem tampouco pediu longevidade, mas sabedoria e conhecimento para governar o meu povo, sobre a qual constitui rei. Sabedoria e conhecimento lhe serão dados. Ele darei também riquezas, bens e honras, como nenhum rei antes de você teve, e nenhum rei depois de você terá. Salomão, por ter pedido algo com integridade, e não só ele recebeu aquilo que ele havia pedido, mas recebeu muito mais daquilo que ele não havia pedido. Então é isso que nós devemos fazer. Sempre temos o nosso coração pautado na palavra. O salmista diz que louvarei o Senhor com o coração sincero quando aprender essas justas ordenanças. É a palavra que nos transforma, é a palavra que nos medita, é a palavra que transforma a nossa mentalidade. Meus irmãos, o terceiro tipo de oração que eu queria compartilhar é a oração com perseverança. Está escrito no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 1. É uma parábola. Em certa cidade havia um juiz que não temia Deus, nem respeitava ninguém. Havia também nela, na mesma cidade, uma viúva, sempre procurava dizendo: julgue a minha causa contra o meu adversário.
Por algum tempo, ele não quis atender ela, mas depois pensou a respeito. Mas depois pensou assim: é bem verdade que eu não temo a Deus nem respeito ninguém. Porém, como essa viúva, essa mulher fica me importunando, vou julgar a sua causa, para não acontecer que por fim venha me molestar. Então o Senhor disse: ouça bem o que diz esse juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clama dia e de noite, embora pareça demorar em defendê-los? Muitas vezes exatamente pedimos a Deus, mas parece que não surtindo efeito, porque devemos perseverar nesse lugar, nos aprendendo a submeter a Deus e colocar Ele em primeiro lugar. Às vezes queremos viajar fazendo coisas simples na nossa vida, mas não sabemos o que vai acontecer naquele lugar. Agora, quando a gente buscar a Deus em perseverança, até que Ele nos responda, a gente aprende a ser submisso a Deus e Ele ser o Senhor da nossa vida. E exatamente essa oração com perseverança nos ensina a colocar Deus como prioridade, a submeter a Ele, entendendo que todas as coisas têm o seu tempo determinado, e há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Em Eclesiastes 3 diz isso. Então, meus irmãos, nós podemos viver em novidade de vida, viver uma vida transformada pela graça do Senhor Jesus Cristo, sempre olhando para Ele, que é o autor e consumador da nossa fé. Então sempre devemos submeter na sua palavra e sempre olhar para a sua obra redentora, para que todas as nossas orações sejam respondidas com base no teu amor, na tua integridade. E agradeço a oportunidade.